Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 12 de fevereiro de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem a indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Diferente dos outros vídeos que normalmente eu faço já com o mercado fechado no final de semana, este é em virtude do carnaval, estou saindo para descansar com a família. Então hoje, sexta-feira ainda, o mercado ainda não fechou. Acredito que não vai ter muita alteração, okay? Mas segue a análise com expectativa de movimento para a próxima semana. Bom, iniciando nossa primeira análise, o índice do dólar, com base nos movimentos harmônicos que nós já estudamos, né, em análises passadas, vamos acompanhar a evolução desses padrões. O índice do dólar, nós tivemos um padrão onde nós tínhamos um ponto D e aqui nós sinalizamos uma possível reversão do preço, okay? E foi o que aconteceu na região no ponto D, né, do padrão. Aqui nós temos um crab que fechou nessa região, nós tivemos um candle, né, sinalizando isso. Posteriormente não houve um candle que rompeu a sua mínima, então existe uma grande probabilidade que o mercado revertesse nesse nível. E foi o que aconteceu, tivemos aí vários dias. Esse é um gráfico diário, vários dias sinalizando uma entrada de força compradora. E os últimos 2 dias nós podemos observar uma lateralização, H4 vai mostrar mais isso. Nós temos uma lateralização, uma possível parada, essa é uma região em que o preço também parou, fez uma distribuição, uma redistribuição nesse nível. E aqui nós temos uma parada novamente, provavelmente o preço pode dar algum tempo aqui, fazer algum tipo de acumulação e voltar a subir, até porque nós não temos ainda, quando nós fechamos esses padrões, os alvos alcançados, onde o primeiro alvo seria o ponto B. Okay? Nós temos aí um alvo a longo prazo interessante no índice do dólar, são 2.200 pontos, que aí ao longo das próximas semanas ele pode estar alcançando. Euro-USD, né, naquela região, aquela zona que nós colocamos uma possível reversão, onde nós temos 2 padrões harmônicos, esse maior, né, que ele estava finalizando nesse nível, onde nós temos 2 níveis, né, principalmente coincidindo com uma resistência importante, que é 1.25000, okay? E esse nível também, onde nós temos a confluência aí de 2 padrões, este maior e um menor, fechando nesse nível. O mercado chegou a testar 1.25 e reagiu, sentiu aí. Nós temos já a formação de outros padrões também, já aqui dentro, padrões menores. Em 4 horas podemos observar aqui a formação de um padrão, 50%, né, 1886, olha que foi simétrico, olha que interessante, respeita o mercado, o preço respeita essas regiões. Um padrão morcego que formou aí, vamos ver se vai bater ponto BC 161, então essa seria o nosso nível, a nossa região, toda essa nossa zona. O preço entrou lá e olha como já segurou. Então, num período menor, nós podemos ter aí uma correção, mas nós temos ainda, dentro desses padrões maiores, o preço a alcançar níveis mais baixos, ok? Euro JPY também fechou um padrão nessa região, nesse nível. Nós temos aí um padrão, deixa eu ver que padrão que é aqui, 38 também, um padrão morcego, um bate fecha normalmente entre 38% e 50%, ok? Nós vamos ter uma extensão da perna CD em 886, foi simétrico também, e o preço sentindo aí essa potencial zona de reversão. O SDCAD nós tivemos também finalização de um padrão, nesse nível, nessa região, nessa zona, o preço reverteu, já alcançou o primeiro alvo, que é o ponto B, e rumo aí ao ponto, a base, né, a base que é o segundo alvo do padrão. É interessante que nós temos
a formação de um doji praticamente, né? O preço subiu nesse nível de resistência, voltou e fechando aí praticamente próximo à abertura. Então podemos ter algum tipo de correção para a próxima semana, né? O preço pegar força aí para voltar a trabalhar no movimento de alta, até porque nós temos aí fortes candles mostrando entrada de força compradora. Uma realização pode sim acontecer nessa região, nesse nível, para retomada aí do movimento mais a longo prazo, que é de alta. Outro padrão em USD-CHF, o mercado tinha expectativa de uma potencial zona de reversão nesse nível, o mercado testou, foi bem simétrico também, bateu nessa região e o preço reagiu, ainda tem alvo significativo a ser cumprido, e o mercado trabalhando, ele nunca sobe em linha reta, okay? O preço ele vai fazendo aí suas correções, né, dos movimentos, e aí mais a longo prazo nós agora esperamos sim um movimento de alta aí para o USD-CHF. O USD-JPY, o mercado fechou, okay? Fechou dentro desta região da potencial zona de reversão, reagiu, quase alcançou o ponto B, fez novamente testando essa região, né? Podemos estar aí na formação de um segundo padrão. Vamos desenhá-lo aqui para ficar mais didático. Vamos ver aqui padrão 61%. Podemos colocar um 786 e olha que interessante onde vai ser o alvo deste padrão. Exatamente no ponto B do padrão maior. 127. Inserir. Então aqui nossa potencial zona de reversão deste padrão. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e ponto D. Né? Normalmente o padrão de se operar nessas figuras harmônicas é nessa região ponto D. Eu particularmente gosto bastante de pegar este movimento ponto CD, né, porque gera um grande movimento também, uma grande oportunidade aí de ganho. Então, expectativa de alta também, principalmente respeitando esses padrões USD-JPY. NZD-USD respeitou o último padrão, potencial zona de reversão foi respeitada, o mercado já sinalizando força, entrada de força vendedora. O mercado ele não desce em linha reta, vai fazendo suas correções, mas a expectativa para longo prazo é o mercado sim em fazer movimento. E nós temos alvos aí interessantes aí com base nesses padrões. AUD JPY. Bom, AUD JPY nós temos dois padrões estudados, um é o Garter, né, que nós temos este nível de extensão que o mercado não alcançou ainda, mas nós temos também esse bate, o padrão morcego, que fechou nesse nível. Olha como o preço, deixa eu dar um zoom, como o preço respeita esses níveis, né? É impressionante como nós temos o mercado com um forte candle de baixa aqui, de queda, e o mercado reagiu nessa região, nessa zona, que acaba se tornando uma zona de suporte. Okay? É claro que operações mais a longo prazo, né, em movimentos maiores, eu busco os padrões maiores, okay? Mas pode sim aqui acontecer algum movimento de correção do preço para ele voltar e concretizar ou finalizar o seu padrão maior. O dólar versus o real, né? Olha também como ele respeitou, né? Faltou alguns pontos aí para bater na potencial zona de reversão que nós desenhamos, né, a semana passada, acho que foi a retrasada, okay? E o mercado reagiu, alcançou já o ponto B, o alvo ponto B, e rumo à base do padrão harmônico aqui, né, que era a expectativa de alta aí, e nós temos uma expectativa de mais de alta a longo prazo, né, esse padrão maior ainda que não foi concretizado ainda. Vamos colocar esse nível aqui, ok?
Então, a longo prazo aí nós temos uma expectativa com base nesses padrões do dólar versus o real. E vamos ver uma movimentação aí de algumas criptomoedas, também com base nos padrões harmônicos que nós já estudamos semanas, meses atrás, com expectativa de movimento. Iniciando pelo Bitcoin, o Bitcoin também tem respeitado bastante esses padrões, né, que nós temos estudado. O mercado com expectativa do movimento de queda. Nós tínhamos dois padrões, um padrão menor e um padrão maior. Como eu sempre falo, o padrão maior é o que manda, né? Ele teve até uma parada neste nível, nessa região que era o ponto D do padrão menor, mas o Gartner, que é esse padrão maior, nós temos esse alvo, né? Vamos estender esse alvo aqui, e olha que interessante, pessoal. O mercado testou esses níveis, que era um nível entre 6.700, né, e 5.800, entrou dentro dessa potencial zona de reversão e olha como o preço reage, né, sente nessas regiões, respeitando aí um belo de um Gartner, aí, um padrão harmônico, e com expectativa então de alta a longo prazo. Vamos colocar aqui os alvos potenciais, ponto B, alvo 1, e se respeitar o padrão, nós temos o ponto C e depois o ponto A do padrão. Okay? Então, a longo prazo, é claro que o mercado ele não vai subir, né, não sobe, o preço não sobe em linha reta, né, que seria interessante, né, principalmente para quem entra numa ponta compradora, mas infelizmente o mercado não trabalha dessa forma. Ele pode sim vir fazer movimentos de manipulação do próprio mercado, né, de correções também do preço, realizações, e aí sim, a longo prazo, alcançar aí e finalizar, concretizar esse padrão harmônico que nós estamos estudando aí também no Bitcoin. Então mantemos aí a expectativa, vamos colocar a setinha aqui, que era neste nível, okay? Expectativa de alta aí para o Bitcoin para as próximas semanas. Esse é o Ethereum também, olha que interessante como ele respeitou a nossa figura e nosso padrão harmônico desenhado a semana passada. Nós tínhamos uma potencial zona de reversão entre 630 dólares e 588 dólares. Ele rompeu, né, esses níveis, testou e olha como o mercado reagiu, entrou força compradora nesses níveis e a força aí já alcançando o primeiro nível, que era o ponto B. Ponto C, segundo alvo. E ponto A, o último alvo desse padrão harmônico. O Bitcoin é bem visível que ele está numa região de acumulação, uma reacumulação. Olhando em 4 horas aqui em H4, nós podemos observar isso, como o preço está acumulando nesse nível, okay? E uma probabilidade alta então de continuar a subir nos próximos dias. Claro que a movimentação principalmente dessas criptomoedas, ela está bem fundamentalista, né? Notícias aí positivas, né, faz com que o preço suba fortemente, ou a negativa caia fortemente, mas até o momento e fazendo dentro de uma análise técnica, né, anulando totalmente a parte fundamentalista, nós temos este desenho aí, tanto para o Ethereum, um movimento de alta, quanto para o Bitcoin também, um movimento de alta. Espero que você tenha gostado da nossa análise semanal. Fique à vontade para entrar na nossa página unitrader.pro.br, assistir os conteúdos sobre o mercado financeiro. Um ótimo carnaval para você, um forte abraço e até a próxima semana.